Olá, meus irmãos em Cristo. Hoje trago algo muito especial para vocês. A psicografia do cantor Genival Lacerda, enviada pela médium Elizabeth Parreira, de Teresina, Piauí. Acredito que aqueles que são um pouco mais velhos vão se lembrar dele antes de Falcão surgir com suas roupas extravagantes. Genival já se vestia de maneira bastante peculiar. Suas músicas irreverentes, com ele segurando a barriga, traziam muita alegria para muitas pessoas. Ele teve um passado muito difícil, mas, quando a fama chegou, ele também ajudou muitas pessoas. Nesta carta psicografada, Genival fala de algo que nunca compartilhou antes. Relatos da lei de causa e efeito, abordando uma vida anterior que foi a consequência desta última vida. Os detalhes surpreendentes vão deixar todos chocados. É importante que vocês ouçam até o final para compreender todos os aspectos antes de irmos para a psicografia. Gostaria de pedir a todos que têm algum familiar lutando contra o vício em álcool ou outras drogas, desempregado ou doente, que deixem o nome nos comentários. Vamos orar e enviar boas vibrações. Todas as sextas-feiras nos reunimos em uma roda de oração para interceder por todos e ajudar a dissipar seus males. Posso orar por você? E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e deixe o seu like. Seu like pode ajudar muitas pessoas, pois impulsiona o vídeo e permite que mais pessoas recebam essa mensagem. Agora vamos à psicografia. Caros irmãos e irmãs, com a paz de nosso Senhor Jesus, saúdo a todos e agradeço por esta oportunidade de me comunicar e, dentro da caridade, ajudar de acordo com o merecimento de cada um. Meu nome é Genival Lacerda Cavalcante e o objetivo desta carta é auxiliar todos os irmãos e irmãs a compreenderem melhor o resgate do karma. Quando vivi na Terra, enfrentei uma vida muito difícil no nordeste deste país, um lugar de extrema pobreza. Passamos por privações como fome. Senti falta de tudo, inclusive roupas. Quando atingi uma certa idade, comecei a trabalhar como mascate para sustentar minha família e ganhar algum dinheiro para levar para casa. Minha infância foi marcada por muito sofrimento. Quantas vezes chorei por não conseguir fazer nada. Não tínhamos ajuda e mal tínhamos um par de sandálias para ir à escola. Ao crescer, tentei jogar futebol, mas na minha cidade isso não me daria um futuro promissor. Joguei em um time bom, porém pequeno. Não tínhamos sequer salários, mas recebíamos um pouco de comida e algumas coisas. Era uma vida de sofrimento constante. Sempre gostei de um bom forró e sabia cantar algumas músicas, mas não imaginava que seria bom nisso. Nem tinha ideia da variedade sobre o que fazia um cantor ser considerado bom ou ruim. Decidi tentar a carreira musical e as coisas começaram a dar frutos. Cantava onde surgia a oportunidade e comecei a ganhar algum dinheiro. Um dia, um amigo me disseram para tentar um show de calouros. A princípio, não acreditei que isso daria certo, pois eu era muito pobre, não tinha recursos sequer para ir até lá. No entanto, as pessoas me ajudaram e consegui comparecer. Para minha surpresa, venci o show, ganhei dinheiro e muitas pessoas começaram a prestar atenção em mim. Mas as coisas ainda não tinham mudado completamente. No ano seguinte, minha situação já estava um pouco melhor. Recebia mais convites para shows e me apresentava em lugares melhores por um cachê mais alto. Mesmo assim, decidi participar novamente do show de calouros. Venci pela segunda vez e, a partir daí, tudo mudou de vez. Muitas pessoas me procuraram para conhecer minha história. Fui a rádios, apareci na televisão e ganhava dinheiro com isso. Tornei-me famoso e consegui ajudar minha família. Estava muito feliz, mesmo com tudo dando certo e com sucesso. Tentei me inscrever novamente no show de calouros, mas dessa vez nem me deixaram participar, pois havia o risco de eu ganhar novamente. Achava aquilo muito engraçado, mas naquele momento não me importava. Eu já estava construindo o meu nome quando lancei minhas primeiras músicas e todos adoraram. Foi uma sensação incrível.
A partir daí, minha vida era só shows e viagens. No entanto, mesmo com todo o sucesso, percebia que ainda não havia atingido um patamar alto. Sentia que era possível ir além. Foi quando lancei uma música que todos adoraram. Conseguimos estabilizar de vez nossa situação financeira. Tudo parecia estar indo bem até que minha mãe desencarnou. Nesse momento, pareceu que o chão se abriu diante de mim. Lidar com a partida dela foi extremamente difícil, mas o tempo passou e eu sabia que Jesus cuidava dela. Não era possível que uma mulher sofrida como ela não fosse amparada. E assim foi. Meu sucesso veio, mas negligenciei a mim mesmo. Esquecida, minha saúde simplesmente seguia a vida. Nosso corpo é um templo dado por Deus e devemos cuidar dele. Quando já estava idoso, adoeci gravemente. Passei dias no hospital, mas minha hora havia chegado. Pouco tempo antes, só conseguia pensar em meus filhos e como eles ficariam. Sempre fomos muito amigos e próximos, e o fato de eles terem que lidar com minha morte me perturbava muito. Junto com essa preocupação, minha vida passava diante dos meus olhos. A infância difícil, minha família e o sucesso. Como poderia deixar tudo isso para trás? No entanto, quem sabe de nós e de nossa hora não somos nós, mas sim Deus. E quando Deus diz que chegou o momento, ninguém escapa. E assim foi. Parti com muito temor, pois não sabia o que esperar, mas minha consciência estava tranquila. Ao me desprender da carne, encontrei-me em outro lugar. As pessoas costumam dizer que veem uma luz e um túnel, mas eu não vi nem a luz nem o túnel. Foi como um piscar de olhos e já estava em um lugar muito bonito e tranquilo. Havia algumas pessoas me esperando, mas eu não conhecia ninguém. No entanto, no meio delas, minha mãe apareceu. Que alegria imensa! Eu morri de um lado e a reencontrei do outro. Abracei-a sentindo muita saudade. Parecia até mais jovem, mas percebi que, na terra, seu semblante era de sofrimento. Agora, com o fim do sofrimento, aquele olhar havia desaparecido. Ela me acolheu junto à OES Outros e começamos a conversar. Ela me contou que sempre que recebia uma bênção, ia me visitar e ver os netos. Estava muito feliz por minhas conquistas, apesar de todas as coisas que fiz e não deveria. Não importa se é na terra ou no céu, as mães sempre nos puxam a orelha. Fiz 1000 perguntas sobre aquele lugar, se era o céu. Ela me disse que não. O que chamamos de céu é onde seres muito elevados ficam. Enquanto ali era uma colônia de acolhimento, eu estava com ela e não queria nem saber onde estávamos. Fui levado até um rapaz chamado Lucas que me explicou todo o processo que passei. Ele disse que ainda estava muito ligado à minha última vida e que, quando isso passasse, eu saberia de todas as outras vidas que tive. Isso me deixou chocado. Como assim teria vivido mais de uma vez? Ele explicou que existe um processo de reencarnação e desencarne que serve para a evolução de todos os espíritos. Disse que, na Terra, passamos por experiências que nos ajudam a colocar nosso processo de evolução em ordem, e isso se chama karma. Foi então que questionei o que eu havia feito em uma das minhas vidas para ter sofrido tanto na última. Ele começou a me explicar que, enquanto eu não tivesse uma consciência pura, não me lembraria disso. Mas isso fazia parte do meu plano de reencarnação. Todo aquele sofrimento estava no meu caminho, pois, na minha penúltima vida, eu fui uma pessoa má. Eu havia voltado à Terra com uma missão e fiz exatamente o contrário. Minha missão era voltar e me tornar um político, lutando para acabar com a escravidão no Brasil. Segundo Lucas, eu me tornei político vindo de uma família muito rica. Fiz exatamente o contrário. Minha família possuía muitos escravos, e eu comecei a comprar e vender escravos, além de lutar contra aqueles que buscavam a libertação deles. A riqueza da minha família provinha do comércio de escravos e, se isso acabasse, nossa família ficaria mais pobre.
Lucas disse que minha primeira luta deveria ter sido dentro da própria família, convencendo as pessoas a mudarem de ramo e oferecendo ideias que poderiam gerar lucro sem a necessidade de escravidão. Mas, como se sabe, não foi isso que fiz. Cheguei a armar emboscadas contra pessoas que lutavam contra minha família. Cometi um erro atrás do outro. Segundo Lucas, dentro da lei da causa e efeito, eu havia gerado um karma enorme quando desencarnei na vida anterior. Passei muito tempo no umbral. Na época, eu não entendia muita coisa, pois nem mesmo conhecia metade dos termos que ele estava mencionando. Umbral, como explicado por Lucas, era um lugar parecido com o inferno, mas não era o inferno propriamente dito. Eu não compreendia completamente o que ele queria dizer naquele local. Vivia em sofrimento. Depois, recebi a oportunidade de ir para uma colônia e, em seguida, orientação de que reencarnaria para dissolver esse karma. Foi então que experimentei todo esse sofrimento na minha última vida. Lucas me disse que eu resgatei o que precisava resgatar e que não gerei grandes karmas. Apenas o fato de ter passado por tanto sofrimento na Terra já foi suficiente para que eu não fosse parar no umbral novamente. Nesse ponto, senti alívio, pois, se o umbral era como um inferno, eu não desejava pisar lá novamente. Caros irmãos e irmãs, é importante compreendermos que cada ação que tomamos possui consequências, seja nesta vida ou em vidas passadas. O karma é o princípio que regula essas consequências, nos levando a enfrentar as situações que precisamos enfrentar para nosso próprio crescimento espiritual. Às vezes, podemos estar presos em ciclos repetitivos de ações e reações até que aprendamos as lições necessárias. No entanto, devemos lembrar que, mesmo diante do karma, temos o poder de mudar nossos caminhos. Podemos tomar consciência de nossas ações, buscar a redenção e o perdão. A evolução espiritual não está apenas em vivenciar o sofrimento, mas também em buscar a transformação interior e a reconciliação com nossos erros do passado. Agora estou aqui, estudando e compreendendo todo esse processo. Ainda não tive a clareza de consciência para lembrar de todas as minhas vidas passadas e de tudo o que fiz. Mas Lucas me disse que isso vai acontecer. Quero que todos entendam que, muitas vezes, as tragédias que enfrentamos foram causadas por nós mesmos. São as consequências de nossos próprios atos. É importante refletirmos sobre nossas ações e escolhas, pois elas moldam nosso destino e têm impacto não apenas em nossa vida atual, mas também nas vidas futuras. O karma é uma lei natural que nos lembra que somos responsáveis por nossos próprios caminhos e pelos efeitos que causamos aos outros. Fiquem com Deus. Genival Lacerda Cavalcante. Fim da psicografia. Que possamos aprender com a carta de Genival Lacerda e compreender a importância de nossas escolhas e ações em nosso percurso espiritual. Que possamos cultivar a consciência pura, a compaixão e o amor incondicional, construindo um caminho de evolução e libertação de todos os karmas que ainda carregamos. A todos que dizem que o canal só publica psicografia de famosos, na descrição desse vídeo tem um link para a playlist de psicografia de não famosos. Passa lá. Que a paz de nosso Senhor Jesus nos guie nessa jornada e que possamos sempre nos esforçar para sermos melhores a cada dia.